usava. É muito comum a gente ver em filmes, em desenhos, Jesus e as outras pessoas da época usando túnicas. E a Bíblia vai dizer que Dorcas ela costurou muitas dessas túnicas para essas mulheres. Isso fez a diferença na vida dessas mulheres. Eu separei alguns versículos aqui, eu anotei, porque minha cabeça não é muito boa de lembrar, mas eu anotei. E em João, capítulo 15 e o versículo 8, vai falar, mais ou menos eu anotei um resumo. Dei muito fruto e serão meus discípulos. A Bíblia já disse que Dorcas ela era discípula. Mas por que será que Dorcas ela virou uma discípula? Em João, o capítulo 15, versículo 8, vai dizer que aquele que dá muito fruto, ele é discípulo do Senhor. E Dorcas ela dava muito fruto na casa do Senhor. Mas a diferença é que Dorcas ela não tinha um cargo, ela não tinha uma função alta. Ela usava o dom que ela tinha. Ela tinha o dom da costura, o dom do amor. E ela usava a sua costura, o seu trabalho, as suas mãos, o seu amor para cuidar daqueles que necessitavam do Senhor, que necessitavam de socorro, que necessitavam de ajuda. Em Efésios, o capítulo 2 e o versículo 10 vai dizer: somos feitura, criados por Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para andarmos nela. A Bíblia ela vai falar diversas coisas. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E ela vai dizer também que nós somos criaturas. Perdão, irmão, eu está nada. Aí deixa eu conseguir. Vai dizer que somos criaturas criadas por Deus para darmos boas obras. Então, quando a gente está na casa do Senhor, quando a gente se dispõe ao Senhor, quando a gente diz eu quero ser um cidadão do céu, eu sou um cristão, a gente tem que oferecer boas obras. Essas boas obras, elas não precisam ser extraordinárias. Às vezes o ordinário, ele multiplica, ele faz milagres mais impressionantes que o extraordinário. Às vezes o simples, ele toca mais que o extraordinário. Dorcas era uma mulher simples. Ela costurava. No seu dia a dia ela pegava uma coisa, talvez ela tirasse até dela para dar aquele que precisava. Porque Dorcas ela não era uma mulher rica. Mas com aquilo que o Senhor deu a ela, com o dom que Dorcas tinha, eu tenho certeza que ela conseguiu tocar muitas vidas. Eu escrevi aqui Dorcas, o fazer que edifica. Porque o fazer de Dorcas edificou muitas pessoas. E a gente vai ver um pouquinho disso mais na frente. Nos versículos 37 e 38, vai falar que Dorcas ela vem a morrer. Eu não informo o motivo, eu não encontrei. Mas Dorcas ela vai morrer. E eles vão cuidar do corpo de Dorcas, o que chamamos hoje de tanatopraxia, que é o cuidado com o corpo, o banho, a troca da roupa. E vão colocar Dorcas em um lugar alto, em um quarto alto. E muitas são as mulheres que choravam por Dorcas, mas não só mulheres, todo o povo daquela cidade. E pense que impressionante, será que se você morresse hoje, haveriam pessoas para clamar pela sua volta? Dorcas ela morreu e praticamente todo o povo ele ficou desesperado. Porque Dorcas, apesar de simples, era uma figura importante em Jope. Dorcas ela ajudava aqueles que ninguém via que precisava ser ajudado. Dorcas ela alcançava aqueles que eram esquecidos, porque as viúvas eram esquecidas. Sabe, eu escolhi essa passagem porque às vezes as pessoas elas cobram tanto que a gente apareça, que a gente venha na frente, que a gente saia de trás da cortina. Mas Dorcas era simples e ela não mostrava a ninguém, mas ela fazia. Dorcas ela usava o que ela tinha, ela não precisou inventar, ela usou o dom
povo que chorava por Dorcas, ele fica sabendo que Pedro ele estava em Lida, que é uma cidade vizinha a Jope, com a distância de aproximadamente 20 quilômetros, o que daria 4 horas andando a pé, mais ou menos. Em Atos, o capítulo 2, o versículo 42 vai dizer que Pedro ele estava visitando as comunidades dos arredores da Judeia, a fim de levar instrução doutrinária, ou seja, Pedro ele estava levando a palavra do Senhor naquela região. Mas Deus, por misericórdia dele, usou Pedro para fazer milagres. Não só o milagre de Dorcas, mas também a cura de Enéas e alguns outros milagres que no caminho Pedro ele foi operando por misericórdia do Senhor. E a gente pode até perceber nesse milagre de Dorcas uma semelhança com o milagre da filha de Jairo. E a gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Aquele povo ele vai atrás de Pedro desesperado. Porque imagine uma figura super importante da sua comunidade. Ela morre. Muitas pessoas dependem daquela pessoa. Ela ajuda muitas pessoas. E agora? Como é que essas pessoas vão ficar? E então eles vão atrás de Pedro. E Pedro vai até Jope. E ele vai fazer a mesma coisa que Jesus fez quando ele foi chamado à casa de Jairo. Ele vai esvaziar a casa. E eu acho interessante que tinha muita gente que gostava de Dorcas. Tinha muita gente que convivia com Dorcas. Mas nem todo mundo pode estar dentro da sala do milagre de Dorcas. Às vezes a gente se espanta que tem pouca gente ao nosso lado. Mas é com poucas pessoas, às vezes, que Deus ele quer operar o milagre na nossa vida. Às vezes a gente diz, Jesus, eu só tenho um amigo que às vezes até farrapa comigo. Mas Jesus diz, é com esse amigo que eu vou operar o milagre. Às vezes a gente quer estar rodeado de pessoas. Às vezes o departamento só tem 2, 3. Jesus diz, Jesus, manda teu povo. E Jesus diz, eu não mando porque eu vou operar o milagre com pouca gente. Mas Deus também ele faz milagre com muita gente. Ele faz. Mas ele faz quando ele quer. E tem milagre que tem que ser oculto. Às vezes as pessoas elas não precisam ver o processo, o que é que foi feito para chegar no milagre. Às vezes Deus só permite elas verem o milagre pronto. E foi o caso de Dorcas. Elas não souberam o que tinha acontecido naquela sala. Mas Pedro ele vai se ajoelhar e ele vai rogar ao Senhor, porque Pedro sozinho, ele não tem forças, ele não tem poder. E ele vai dizer, Talita, levanta-te. E Dorcas, ela vai abrir os olhos. Ele vai ajudar Dorcas a se levantar e ele vai mostrar Dorcas a todas aquelas pessoas. E elas vão ficar maravilhadas. Porque imagine, você entra num quarto, a pessoa está morta. Quando você sai, ela retorna viva. Quando Dorcas ela ressuscita, não ressuscita apenas Dorcas, mas ressuscita também a esperança naquelas pessoas. Porque era Dorcas quem ajudava aquelas pessoas. Deus ele constituiu Dorcas por ajudadora àquele povo. E é como eu falei, às vezes eu parei para pensar, será que se eu morresse hoje, haveriam pessoas para clamar a Jesus à minha volta? E é uma coisa assim pensar, será que a gente está usando o dom que Deus nos deu? Será que a gente está achando que é tão pouco que ele não merece ser usado? Então que nesta noite você possa usar as suas mãos para edificar pessoas. Pessoas estão esperando ser edificadas pelas suas mãos, pelas suas obras, pelo seu falar, pelo seu cantar, pelo seu vestir, pelo seu andar. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 1 vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, ou um sino que tine. Sem amor, nós não seríamos nada. Ainda em 1
podemos tirar 3 lições. Primeiro, o nosso fazer, ele transforma vidas. Por mais simples que seja o seu fazer, mas ainda assim faça. Às vezes a gente acha que vir à casa do Senhor, sentar no banco e dar glória é pouco. E não é. Às vezes é o máximo que a gente consegue fazer naquele dia que Deus ele recebe. Você sabia que às vezes o irmão que está do lado é edificado pelo seu glória que você dá no banco? A segunda coisa que a gente aprende com Dorcas é o amor. Porque sem amor, Dorcas ela não teria ajudado aquelas pessoas. Então, será que você está se dispondo? Será que você está ofertando aquilo que você tem com amor? Às vezes a gente acha que a gente só faz a obra na direção de órgão, e não é, viu? A gente faz a obra no último banco, a gente faz a obra orando, a gente faz a obra doando ao Senhor, doando ao alguém. Você sabia que tem pessoas que podem estar aqui, não teve um prato de comida para comer hoje? E às vezes Deus te impulsiona a ir na casa dessa pessoa e levar 1 quilo de arroz e você não vai porque você acha que é pouco. O fazer, ele edifica. E Dorcas edificou muitas pessoas com o fazer. Que nessa noite a sua vida ela seja mudada, ela seja transformada. Para que você faça aquilo que o Senhor ele tem te ofertado. E a terceira coisa que a gente aprende com Dorcas é consideração, não diretamente com ela, mas com as pessoas que estavam rodeando ela. Não é que a gente faça esperando algo, jamais. Mas quando a gente faz com amor, com dedicação, com o coração, a gente sente o amor das pessoas por nós. A gente sente Deus nos abraçar de volta. Às vezes a gente não tem nada em casa. E Deus diz assim, o nada que você tem, você vai dividir com fulana. E a gente divide e Deus vai lá e multiplica. Mas também, se Ele não multiplicar, seja feliz da mesma forma. Glória seja dada ao nome de Jesus. Na passagem da cura da filha de Jairo, no caminho, vai passar a mulher do fluxo de sangue. E Jesus ele vai parar para curar aquela mulher. Mas ele estava no caminho do milagre de Jairo. E talvez Jairo tenha pensado, Jesus, não pare não, se apresse, a minha filha está doente e vai morrer. Mas às vezes Jesus ele tem que parar no caminho para atender outra pessoa e depois chegar até você. Talvez Jairo ele só tinha fé para curar a doença da menina. No meio do caminho chega a notícia que a menina morreu. Aí Jesus vai lá, Jairo não tinha fé. Talvez Jairo não tinha fé suficiente para ressuscitar, para crer na ressurreição. Mas Deus vai lá e ele mostra a Jairo que mesmo tendo parado no caminho, mesmo tendo feito ele esperar, coisas maiores viriam. Às vezes a gente se preocupa, às vezes a gente se aflige. Meu Deus, que demora. Mas Deus ele está moldando a tua fé para coisas maiores. Mas enquanto ele está moldando a sua fé, você não fica sem fazer nada. Você faz para o Senhor. Glória a Deus. Às vezes você vai fazer e ninguém vai ver. Você vai dizer, Jesus, ninguém me reconhece. Mas Deus, ele está lhe vendo lá do céu. E nessa
possa. Um exemplo de mulher ajudadora. Um exemplo de mulher de fé. E aqui tem muitas mulheres de fé. Muitas mulheres ajudadoras. Muitas mulheres guerreiras. Mas não só mulheres. Meninas, crianças. Que também serão mulheres fortes. Teve até uma frase que eu coloquei no meu Instagram, que mulheres que vêm de mulheres fortes serão. E que nessa noite você possa se erguer como uma mulher forte que você é e reconhecer aquilo que o Senhor ele tem entregado em tuas mãos para fazer por ele e pelo seu irmão. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.